Olá, meus amores, sejam bem-vindos à aula de História. Essa é a nossa primeira aula de História e nós vamos falar sobre o ser humano versus a natureza, certo? Esse conteúdo, ele inicia na página 38 do livro de História, então pegue seu livro de História, abra na página 38 para acompanhar a aula junto com a tia, tá bom? Vamos dar início à nossa explicação. Logo no início, vocês vão ver falando sobre o ser humano modificando a paisagem. Desse texto, o que é importante vocês entenderem? O conceito de paisagem geográfica. O que significa paisagem geográfica? Vamos ler aqui junto com a tia. Conjunto de elementos naturais modificados pelo ser humano e seus elementos culturais. O que isso quer dizer? Vocês sabem que todo lugar urbano, né, a cidade que a gente mora, o bairro que a gente mora, antes, há muito tempo atrás, ele era um lugar totalmente natural, só com elementos naturais. Quais são os elementos naturais? Árvore, o chão era de terra, rios, tinha rio, lagoa, enfim, são elementos naturais. Só que com o desenvolvimento urbano, o crescimento das cidades, o ser humano começou a modificar esses lugares, a mudar esses lugares. O que aconteceu muito? Derrubar árvores para construir casas, prédios, fazer vias, rodovias, ruas. Então, tudo isso é uma modificação. E todos esses elementos que eu acabei de citar, que são elementos construídos pelo homem, casa, prédio, rua, todos são considerados elementos culturais, certo? Que são os elementos construídos pelo homem. Então, o que é paisagem geográfica? É uma paisagem que foi modificada com elementos, com elementos culturais, certo? É uma paisagem que antes era natural, mas que hoje, pelo menos em sua maioria, são elementos culturais, elementos feitos pelo homem, certo? Olha aqui, existem dois tipos de paisagem, tá? Paisagem natural, é a reunião de elementos naturais. Quais são os elementos naturais? A gente pode até ver aqui nessa imagem, ó. São lagos e rios, árvores, montanhas, tudo isso são elementos naturais, né? Portanto, uma paisagem que tem elementos naturais, a gente chama de paisagem natural, certo? O segundo tipo de paisagem é a paisagem cultural, né? Paisagem com elementos humanos, ou seja, aqueles elementos que foram construídos pelo homem, como eu já falei anteriormente, né? Como, por exemplo, casas e prédios, estradas, né? Praças, enfim. Tudo que é construído pelo homem, a gente vai chamar de elemento cultural. E toda paisagem que tiver somente ou em maioria elementos culturais, a gente vai chamar de paisagem cultural, certo? Coisas que o homem promoveu na natureza. As necessidades humanas provocam mudanças na natureza. Muitas das mudanças têm consequências negativas no ecossistema. Por volta do século XIX, surgiu a preocupação com o desenvolvimento sustentável da humanidade. Então, vamos só explicar aqui. Como eu disse, essas mudanças, né, essa mudança da paisagem natural, né, essa construção de elementos culturais, ela acontece por conta do desenvolvimento urbano, né, do crescimento das cidades. Não é isso? Só que essas mudanças, muitas das vezes, traz consequências negativas para a natureza, né? Porque o que o ser humano precisa fazer para urbanizar uma área que era natural? Ele precisa derrubar árvores, né? Tem muito desmatamento, animais acabam morrendo, animais que dependiam daquela vegetação, né? Que moravam, que habitavam naquele lugar que antes era natural e agora passou a ser cultural. Criar rodovias, né, onde tinha estrada de terra, onde era só terra, eles criam ruas, rodovias, enfim. Tudo isso acaba afetando negativamente o planeta,
E somente no século XIX é que o ser humano começou a notar que realmente isso estava prejudicando o nosso planeta e precisavam tomar atitudes para amenizar, né, para diminuir esse impacto negativo. Esse tipo de medida a gente chama de medida sustentável, né? É um desenvolvimento sustentável. O que é isso? É uma maneira do ser humano continuar crescendo com as cidades, né? Continuar no desenvolvimento urbano, mas tentando não prejudicar tanto o meio ambiente, né? São atitudes, são medidas de continuar o desenvolvimento, mas de maneira que não prejudique tanto o meio ambiente. Então a gente chama isso de desenvolvimento sustentável, ok? Olha aqui, nós temos algumas soluções para amenizar o impacto ambiental. Vamos ver aqui quais são. Reduzir o consumo de recursos do planeta. O que é isso? Nós consumimos muito recurso natural, ou seja, a gente retira muito da natureza para trazer para o nosso dia a dia, para transformar em objetos ou em coisas que a gente vai usar no nosso dia a dia, como por exemplo, derrubar árvores para usar madeira para construir uma cadeira, por exemplo, uma mesa, né? Então a gente tira da natureza e transforma em coisas que vão ser úteis para a gente no nosso dia a dia. Só que se a gente consumir demais, a gente tirar demais, isso vai ser ruim para o planeta, né? A gente vai acabar derrubando muitas árvores, matando muitas árvores e até mesmo matando alguns animais. Então, essa medida aqui é uma medida para a gente reduzir o consumo, né? Para a gente não consumir tanto. A gente continua consumindo, mas não tanto a ponto de acabar, de destruir uma floresta, por exemplo, né? Então, é uma maneira de consumir sustentável, né? A gente continua consumindo, mas tentando não consumir tanto para não prejudicar o meio ambiente. Outra medida seria voltar a tecnologia para esse problema. A tecnologia está em tudo hoje, né? A gente usa a tecnologia praticamente para tudo. Então, seria importante voltar a tecnologia para isso, né? Voltar a tecnologia para criar medidas sustentáveis. Seria muito importante. Outra medida é estabelecer políticas de controle mais responsável. O que é isso? Todos os lugares têm um governo, né? Todo país tem um governo, uma cidade tem um governo, um estado tem um governo. Então, esses governos, eles poderiam criar leis, né, para voltado para a sustentabilidade, né? Criar leis para ajudar a controlar o consumo de recursos. Essa terceira medida aqui, ela complementa essa primeira medida, né? As duas falam sobre controlar o consumo de recursos, né? Só que aqui está falando de algo mais no sentido político, de criar leis realmente para que a gente possa amenizar o consumo, né? Para a gente controlar e ter o desenvolvimento realmente sustentável. Mas é muito importante para a gente, como pessoa, também ter a consciência de não afetar negativamente o planeta, né? Eu não vou desmatar, eu não vou poluir. Então é muito importante a gente também ter esse cuidado. Às vezes pequenas coisas fazem a diferença, né? A gente evitar jogar lixo na rua, isso faz muita diferença. Porque esse lixo, como por exemplo, sei lá, um papel de bombom, esse papel ele vai durar por muito tempo, né? Ou melhor ainda, um exemplo melhor, um copo descartável. A gente tem costume às vezes de jogar o copo descartável na rua. Esse copo ele vai ser levado pelo vento, ele pode acabar parando nos mares, né? E isso pode acarretar no que animais podem acabar engolindo, né, esse copo, e a gente sabe que se um animal fizer isso, ele pode acabar morrendo. E todos os seres vivos, eles têm uma importância para o planeta de um modo geral. Então, se acabar uma espécie, essa espécie vai fazer muita falta, né, no funcionamento do planeta. A gente chama de ecossistema porque é realmente um sistema. Precisa que tudo esteja, né, existindo, precisa que todas as espécies existam e cumpram a sua função para que o planeta funcione para que o planeta esteja bem. Ao final da nossa aula,
Aqui nós temos a atividade, já está indicando a atividade desse assunto que a gente acabou de ver, humano, ser humano versus a natureza. É da página 42, é só uma página, certo? São 3 questões, são 3 questões, bem fácil. Se vocês viram você prestar atenção na explicação, vocês vão conseguir fazer, mas atenção. É muito importante que vocês leiam os conteúdos, tá? Não é só prestar atenção na aula, mas que vocês leiam o conteúdo mesmo. O conteúdo de ser humano versus a natureza é a partir da página 38 até a página 41. Então é importante que vocês leiam esses conteúdos, tá bom? De todas as matérias, não é só de história. Leiam os conteúdos. E, mais uma vez, avisando aos pais da importância de vocês fazerem as atividades, porque essas atividades têm que ser entregues à supervisão da escola no dia 8/5, que é na sexta-feira, e essas atividades elas vão valer como ponto de trabalho. Então não deixem de fazer as atividades do livro, façam sempre as atividades, tá bom? E de novo, só frisando, sempre leiam os conteúdos, tá bom? Então é isso, meus amores, bons estudos. Espero que vocês estejam aproveitando a aula. Beijo e até a próxima aula.